o nosso manual de estudo da Escola Sabatina, o livro de Salmos, foi realmente para nós um bálsamo, não é? Um bálsamo onde nós tivemos a oportunidade de nos deleitar em mensagens que fizeram com que nós pudéssemos perceber o senso de humanidade do salmista, que embora fosse um escritor inspirado por Deus, passou por todas as situações, eles passaram, né, por todas as situações que cada um de nós, enquanto seres humanos, temos passado. E isso nos mostra que nós não precisamos, muitas vezes, nos revestir da ideia de que somos agora inabaláveis, que somos inatingíveis porque aceitamos Jesus, mas que realmente nós somos seres humanos carentes da glória, das misericórdias de Deus. Amém. Antes de mais, um bom dia, um bom sábado. Continuando com o teu raciocínio, eu também confesso, hoje vou fazer aqui uma confissão. Já o fiz na semana passada lá na classe. Eu, quando peguei a primeira vez no tremensário e começo a analisar, vejo o livro de Salmos. Mas o livro de Salmos, todos nós conhecemos os Salmos. E líamos e não sei o quê. Mas eu depois começo assim. Quando nós começamos a estudar detalhadamente o propósito e cada tema que os Salmos nos dizem, eu fiquei surpresa pela positiva, como é que a autora, e o próprio Deus, nos transmitem lições tão grandiosas, tão gratificantes, e a preparação para a sua vinda, para a estadia um dia com Jesus na nova terra. Foram focados e foram apresentados temas de extrema importância, de extrema valorização para cada cristão na sua caminhada diária, na sua experiência com Cristo, que a mim eu fiquei muito, muito contente e muito satisfeita pela positiva. Como é que a autora foi devidamente inspirada neste caso? Realmente, nós vimos em diversos momentos o salmista se mostrando muitas vezes temeroso, preocupado com as condições de sua vida presente naquele momento, mas ele sempre nos trazia a ideia de que, apesar das dificuldades, apesar das incertezas, ele conseguia, né, não só pelo que Deus havia feito no passado, mas pelo que Deus fazia no presente, confiar nas providências de Deus a cada momento. E não poderia ser diferente, né, nós terminarmos então a lição, esse trimessário, com a lição do 13º sábado, cujo título é Espera no Senhor. Nós temos visto que o esperar tem sido um exercício de quê? De paciência, o que mais? Resiliência, o que mais? A lição falou de uma outra palavrinha que eu entendo como ela sendo crucial dentro desse termo esperar. Se alguém puder trazer o microfone, seria bom. Já está com o microfone, muito bom. Um outro termo que nós encontramos na lição é o quê? Esperança. E um outro que parece esperança, mas tem uma palavrinha a mais, tem um termo a mais, um prefixo a mais, é a perseverança. Muito bem, era essa palavra. E todas essas palavras de esperar, elas nos levam a entender que a espera tem que ser uma espera passiva, uma espera onde nós ficamos acomodados, de braços cruzados, né, olhando o tempo passar e esperando que Deus faça o que tem que ser feito, sem que nós tenhamos alguma participação efetivamente nesse processo? Não. Se nós temos um Deus carinhoso, um Deus bastante calmo, que muitas vezes nós, como seres humanos, queremos as coisas logo na hora. Nós, quando pedimos a Deus uma coisa, nós queremos a resposta logo. Isto é, ser humano é assim mesmo, é para ontem. Mas Deus diz, esperas aí, calma, porque na devida hora, no devido momento, eu vou responder e atender à tua preocupação. E muitas vezes, e com isso nós aprendemos que nós temos um Deus passivo, um Deus compreensivo, mas acima de tudo, um Deus misericordioso e que nos dá a resposta certa, não é no momento certo e na hora certa, não é como nós queremos. Em calminha, na hora certa tu vais ter a resposta. E a lição também nos fala e nos diz, chamado... Mas é fácil? É fácil. O irmão Joaquim?
Eu gostaria, bom dia a todos, nesta manhã trazer uma personagem aqui à nossa lição. Abraão. Quantos anos esperou Abraão pela promessa do seu filho? 25 anos. Como ela acabou de dizer, nós queremos que as coisas sejam à nossa maneira e que seja rápido. Mas o Senhor tem sempre um plano. Muitas das vezes não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer. E então, diz-nos na introdução da lição, esperar no Senhor não é uma espera inútil. Abraão teve essa confiança, que cada um de nós também possamos ter essa confiança e esperar, e que um dia que cada um de nós possamos estar na parte da Senhor. Amém. É verdade. E esperar é um exercício de paciência, de perseverança, um exercício de resiliência, como disseram aqui também, porque envolve algo que está além do que? Do nosso controle. É ou não é? Algumas coisas nós esperamos dentro daquilo que nós concebemos como sendo necessário para nós alcançarmos um objetivo, e nós fazemos a nossa parte. Mas, normalmente, em um determinado momento, nós nos deparamos com aquela situação. E agora? Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já me preparei para aquele exame, eu já cumpri todos os requisitos necessários para cumprir aquela demanda, aquela exigência, mas e o resultado final? O resultado final, muitas vezes, ele está o quê? Dentro do nosso controle? Não, está fora do nosso controle. E é por isso que o esperar, muitas vezes, ele é, de certa forma, doloroso. Entretanto, para nós cristãos, ele é o quê? Ele é uma virtude. Por que uma virtude? Porque enquanto nós estamos esperando, nós estamos nos preparando para coisas maiores. E eu digo, nós podemos romantizar e dizer assim, não, nós estamos nos preparando para a pátria celeste. Ok, mas antes da pátria celeste, nós temos ainda o quê? Um longo percurso. E por mais que nós digamos, nós já estamos nos últimos tempos, faltam poucos dias, é verdade. Mas é como se fosse o quê? As dores de parto. Uma mulher, por exemplo, quando ela está em dores de parto, vamos imaginar que ela precise de um trabalho de parto de 72 horas. Nas primeiras 48 horas, aquilo ali, aquele tempo de espera não é tão desagradável e não parece que demora tanto, porque as contrações são lentas. Então vamos imaginar que esse período de 48 horas seja o período da história pregressa do povo de Deus, desde o Gênesis até mais ou menos Jesus. De lá para cá, com o transcorrer da profecia, conforme o tempo vai se aproximando, as dores de parto começam o quê? A aumentar. E uma mulher que está com dor de parto, quando as dores intensificam, o tempo pode ser curto, mas parece que é o quê? Parece que é uma eternidade. Exatamente porque não tem a ver com o tempo, tem a ver com a intensidade do desconforto, das dores, dos trabalhos que se tem que fazer, antecedendo ao evento principal, que nesse caso seria o quê? O nascimento. Fazendo uma analogia com a nossa vida como cristão, quanto mais nós nos aproximamos do tempo do fim, o tempo se torna cada vez mais o quê? Mais urgente, e entretanto nossos esforços, tanto no que diz respeito à nossa preparação espiritual, quanto aos acontecimentos proféticos, eles parecem que são o quê? Longos. Entretanto, não só no olhar de Deus, mas no olhar da profecia, é um pequeno espaço de tempo, mas que exige de nós o quê? Uma grande paciência e perseverança, porque os tempos vão nos exigir isso. E além da perseverança e de paciência, também nos exige mais estudo aprofundado para nos prepararmos para o evento que é tão desejado. Exatamente. Para o momento em que Jesus já há de vir, mas nós sabemos que não vão ser tempos fáceis. Não vai ser fácil, porque se fosse fácil, não. Vai ser tempos demasiado dolorosos, mas Deus está ao além. Exatamente. Eu gostaria de convidar a igreja, então, a ler o Salmo, o capítulo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14. E nos traz uma perspectiva interessante sobre a espera. E logo em seguida vamos ler o 37, versículo 7. Então, no 27, 14, nós lemos o seguinte: espera no Senhor, anima-te
e ele fortalecerá o quê? O teu coração. coração. Espera, pois, no Senhor. Então, esperar no Senhor também envolve, como nós falamos, paciência, mas também o quê? Ânimo. Porque quando nós esperamos no Senhor, Ele nos fortalece. É no processo da espera que nós também amadurecemos, não é? É que nós extraímos o entendimento do aprendizado que Deus quer desenvolver em nós nesse período, nesse processo. E em Salmo 37, capítulo 37, vamos ao 37 agora, logo mais à frente. O versículo 7 e 9 diz o seguinte. Queres ler, Raquel? Pode ser. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor e não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Olha que interessante, né? Nós temos falado, inclusive em outras lições passadas, na aparente, né, prosperidade e êxito da vida dos ímpios. O que nos leva muitas vezes a questionar: será que Deus tem sido justo para comigo? Aí eu vou falar como um fariseu. Eu tenho sido zeloso com a lei de Deus. Eu tenho feito, né, tudo o que é necessário na casa de Deus. Eu tenho sido um bom filho, um bom marido. Tenho sido um profissional, um funcionário exemplar. Mas parece que Deus esqueceu de mim. Eu estudo muito, eu trabalho demais. E por que será que a sorte não recaiu sobre mim, mas recai sobre os ímpios, que desobedecem, que são insensatos, impuros? Isso por um momento parece até ser um tanto que, né, contraditório com aquilo que Deus nos prometeu se nós fôssemos fiéis. Entretanto, nós podemos extrair duas lições daqui. A primeira é que no final, qual vai ser a consequência sobre a vida dos ímpios? De tudo isso que aparenta ser prosperidade, vai ser desgraça, vai ser sofrimento, um vazio existencial. Porque a maioria dessas pessoas chega num determinado momento das suas vidas, ela descobre e ela conclui, não só como Salomão, que tudo era vaidade, mas que aquilo ali não serviu de nada, porque o fim delas muitas vezes é triste. Enquanto que aqueles que aparentemente sofrem, são perseguidos, são caluniados, são de alguma forma marginalizados, mas confiam no Senhor, terminam com o quê? Com regozijo, com um cântico no coração. E ainda que não seja nessa terra, será na vida por vir. Mas nessa terra mesmo nós podemos conhecer exemplos de pessoas que, por mais que pareceriam, né, que viveriam uma vida de desgraça, de sofrimento, tiveram o quê? Uma mudança drástica nas suas condições de vida. Um exemplo clássico, José. Quem imaginava da família de José e o próprio José, que depois de tudo que ele passou, depois de todo o sofrimento e humilhação que ele seria, o segundo na terra do Egito e naquela altura em todo o mundo antigo. Mas ele precisou passar pelo teste do tempo, pelo teste da provação do tempo. E eu tenho certeza que tudo que José fez foi única e exclusivamente porque pela fidelidade que ele tinha a Deus. Ele queria que aquilo se revertesse, talvez naquela condição de ser um governador. Será que ele tinha essa ideia de que se ele fizesse tudo direitinho, ele se tornaria quem ele se tornou? Estás a tocar aí em dois tipos de pessoas extremamente importante. E o facto de teres buscado o exemplo de José, por acaso eu estava-me a lembrar de Jó. Amém. Qualquer um dos dois passou momentos de dificuldades, passou momentos de angústia, de dor, mas foram sempre permanentes e sempre confiantes no nosso grandioso Deus. O outro tipo de pessoas é aquela pessoa, como os fariseus falaste muito bem, são pessoas que só olham para a aparência, vivem de tudo o que é, parece que as coisas andam no mar de rosas. Mas, aparentemente, uma coisa é ter uma vida de aparências, mas o seu coração está triste, sozinho, abandonado e desconsolado. E muitas vezes têm de passar por momentos de dor,
momentos, sei lá, a lição fala-nos momentos dolorosos para conseguirem perceber, alguns percebem, outros infelizmente não conseguem perceber quais são os desígnios de Deus, para conseguirem abrir os olhos, como eu costumo dizer, para perceber a grandiosidade do nosso grande Deus. E eu gostaria de ler convosco aqui Romanos capítulo 8 e o versículo 18. E podemos ler também o versículo 19 e a seguir o versículo 24. Romanos 8, 18, 19 e depois 24. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. E o versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Vamos ler o 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso mostra que todas as aflições, todo o sofrimento que nós passamos nessa vida, não é nem sombra, não é nem um leve vislumbre do peso de glória que há de se manifestar na nossa vida, quando então nós herdarmos as promessas que Deus proferiu desde a criação do mundo. E é isso que precisa ser ardente em nosso coração, estar realmente permanentemente dentro de nós, para que nós possamos então seguir a nossa jornada, sabendo que a despeito das dificuldades, a despeito do tempo que nós tenhamos que esperar, nós sabemos o desfecho, nós sabemos o fim de tudo. E no finalzinho aqui da lição de domingo, para nós passarmos adiante, nós podemos ler o seguinte. No último parágrafo, aqui diz o seguinte: contudo, enquanto esperamos pela salvação final e pela reunião com Deus, mesmo enquanto toda a criação geme e está juntamente com as dores de parto, o Senhor continua a habitar com o seu povo agora, através do Espírito Santo. E mais à frente diz o seguinte: o plano, entretanto, somos chamados a dar o quê? Testemunhos. Porque do plano da salvação que culminará numa nova criação. E essa nova criação é o fim de contas, aquilo de que estamos à espera, o cumprimento final das nossas esperanças como cristãos adventistas, cujo nome, adventistas, contém a ideia da esperança que temos. Esperamos, mas sabemos que não é em vão. Nossa, quando eu leio isso, eu fico sinceramente maravilhado de saber que Deus ele nos dá essa esperança maior ao sabermos que temos o Espírito Santo aqui que tem nos dado a inspiração, o entendimento, o direcionamento para que em meio a esse mundo escuro nós possamos trilhar com segurança os caminhos, porque nós sabemos que Deus vai na frente e Ele abre o caminho. Embora para nós seja muitas vezes incerto, nós sabemos que Deus ele está conduzindo o seu povo, né, em meio a um deserto, mas se for preciso durante o dia ele vai nos dar sombra e durante a noite ele vai dar o clarão, né, com as suas colunas para que nós possamos seguir, né, com segurança. Na lição de segunda-feira nós temos o título A Paz de uma Criança Desmamada. Raquel, eu achei interessantíssimo, né? Como o salmista foi buscar a ideia de uma criança desmamada. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Como é que é uma criança desmamada? No primeiro momento, ela fica tranquila, ela fica em paz ou parece que ela fica incomodada por ter perdido a mama dela, por ter perdido aquele momento tão gostoso, né? Tão prazeroso para ela, não só de alimentação, mas de contato direto com o corpo da mãe. Como é que é? Assim, eu pela experiência, a minha experiência não foi a melhor, mas nós sabemos, e pelos relatos, né, está aqui muitas senhoras que foram mães e outras brevemente serão, não sei, mas uma criança está ansiosa para alimentar e saciar a fomezinha e a sedinha que eles têm. Eles querem estar em contacto com a mãe, sentir-se confortáveis. E nós, como filhos de Deus, também nos queremos sentar e queremos estar no colo de Deus, que é uma linguagem, queríamos estar confortáveis, queríamos estar em comunhão com Ele e a viver os momentos deliciosos que nós
ansiamos tanto. E quando somos desmamados? Como é que fica quando o seu filho começou a ser desmamado? No primeiro momento, aí que tá. Tem crianças que elas não querem, né, mais a mamar, e elas param de forma totalmente voluntária. Pois. Mas tem crianças, como no meu caso, por exemplo, que foi preciso ser feita uma manobra, uma estratégia para poder me tirar dali, senão eu ia passar dos 2 para os 3 anos a mamar. Só que tem um detalhe que é muito importante. Chega um momento que nós precisamos do quê? De alimento sólido. Já os dentinhos começam a sair. E se nós continuarmos a mamar, vamos magoar, né, ali o mamilo da mãe e vamos perder talvez um valor nutricional necessário também nos alimentos sólidos, que vão nos trazer mais o quê? Força muscular, outros nutrientes que são necessários para o nosso processo de crescimento. Então, quando eu penso, né, no que o salmista diz, vamos ler aqui só um pedacinho, que o salmo é tão pequeno, diz o seguinte, Salmo 131, diz o seguinte: o Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, quais são os aprendizados que nós podemos extrair desse texto? Primeiro aprendizado, que em algum momento nós precisamos nos desapegar de certas coisas para nós começarmos um novo processo. Ou que nós precisamos amadurecer. Nós precisamos começar a buscar mais entendimento, mais aprendizado. Porém, como o salmista disse, ele não se exaltou, ele não procurou, né, se colocar como autossuficiente, mas como alguém que dependia, né, do seu Senhor, tal qual um filho depende da sua mãe. E é por isso que ele fala aqui, olha, uma das maiores tensões na vida talvez seja de esperar. Aqui na lição de segunda-feira. O povo de Deus vive num mundo que aflige os fiéis, um mundo cheio de tentações e de dificuldades praticamente para todos. Uma convicção renovada é de que um filho de Deus e de que uma convicção renovada de que é um filho de Deus e de que depende de Deus para a sua vida consola o salmista e leva-o a confessar que o seu orgulho não tem valor. Então, primeiro ponto, o salmista, ele renuncia o seu eu, o seu orgulho. Ele entende que ele, ainda que tenha se desmamado como uma criança, ele ainda não é totalmente o quê? Independente. Ele ainda precisa do cuidado do seu pai, do seu Senhor, tal qual um filho desmamado ainda depende do seu cuidado, né, e do carinho e da direção da sua mãe. O segundo ponto é que, em contraste, os justos levantam seus olhos para Deus e o reconhecimento da grandeza de Deus torna-os humildes e livres da ambição e de procurarem satisfazer o próprio eu. Isso mostra que para que nós sejamos, né, filhos que entendem qual é o propósito de um cristão, ainda que nós tenhamos o conhecimento na fé, ainda que nós tenhamos o conhecimento das doutrinas, precisamos continuar dependentes de Deus. Precisamos ainda nos submetermos a Ele a cada dia. Caso contrário, o nosso eu, o nosso ego, pode nos levar a sucumbir no meio do caminho. E o orgulho se apoderar de nós de tal maneira que faça com que nós percamos o senso de qual é realmente a nossa base, onde nós nos apoiamos e que verdadeiramente nos fortalece para prosseguirmos. Porque quando nós confiamos nos nossos próprios méritos, o que acontece conosco? Nós começamos a cair. A própria Bíblia diz o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por que será que a Bíblia fala isso? O próprio Deus já nos conhece. Já nos conhece. Quando nós achamos que nós estamos como uma criança, a criança começa a caminhar, né? Mas se o pai ou a mãe não estiver por perto, a chance dela cair e se magoar é muito grande. E a vida cristã é assim, é como se nós fôssemos crianças que achamos que já sabemos andar com as nossas próprias pernas, mas ainda somos crianças de passos vacilantes. E se nós não estivermos por perto de Deus, ou se nós não convidarmos Deus para estar perto de nós, a chance de nós nos magoarmos é muito grande, é ou não é? De nós nos ferirmos com as nossas decisões inadequadas, com as nossas ações que talvez não condizem com a vontade de Deus, e muito menos sem a presença de Deus, a chance de dar errado é muito grande.
Eu ia completar com o exemplo que nós temos, o maior exemplo na nossa Bíblia, na nossa história, que foi o exemplo do povo de Israel. Enquanto o povo de Israel andava com Deus, todas as batalhas, todas as dificuldades eram ultrapassadas. Às vezes eles conseguiam compreender como é que era um Deus tão grandioso que conseguiam fazer milagres. Quando o povo se desviava dos desígnios de Deus e queria fazer as coisas como achavam, cada líder achava que devia ser feito e não deviam olhar e pedir ajuda a Deus, qual eram as consequências? Asneira. Dava catástrofe. O povo era derrotado, o povo tinha que assumir as consequências das suas escolhas e as escolhas eram desastrosas. E nós sabemos isso. E na nossa caminhada, e o salmista também nos foca precisamente isso, na nossa caminhada com Cristo, devemos pedir constantemente ajuda a Ele. Nós vamos tentar ir fazer as coisas sozinhos, da asneira. Muito bem. Nós não conseguimos chegar e fazer as coisas só por nós. Verdade. Irmãos, vocês estão à vontade, tá? Vocês estejam à vontade para participar. Temos aqui uma participação. Irmão Kim, mais uma vez. Quem quiser, é só levantar a mãozinha aqui que o Jorge vai à sua direção para que você possa participar. Mais uma vez eu gostaria de ler aqui 3 versículos. O primeiro em 2 de Pedro, versículo 3 e versículo 14. 3:14 diz assim, no título diz isto: o cristão deve esperar no Senhor e viver uma vida reta. Diz-nos então o texto do versículo 14: por esta razão, pois, amados, e esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ela em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Portanto, um viver cristão irrepreensível. Outro texto que eu gostaria de ler encontra-se em Isaías, capítulo 30, versículo 18 e 19. Diz-nos o seguinte: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurado todos os que esperam nele. E agora no versículo 19: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chamarás mais certamente, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti. À voz do teu clamor, tomamos bem atenção, à voz do teu clamor, do nosso clamor, e ouvindo te responderá. Amém, irmão. Através do nosso desmame, a lição fala aqui de segunda-feira, já no finalzinho, através do nosso desmame das ambições irreais e do orgulho, Deus introduz-nos na alimentação com comida sólida, que é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A confiança, semelhante à de uma criança, descrita no Salmo 131, é uma fé madura, que tem sido provada e testada pelas dificuldades da vida, e que descobriu que Deus é verdadeiramente fiel à sua palavra. Então isso nos mostra que essa confiança, né, ela faz com que nós nos desenvolvamos na fé, tal qual uma criança que agora é introduzida no alimento sólido, e ainda assim ela se mantém sob os cuidados da sua mãe. Ou seja, embora nós nos alimentemos da palavra, embora nós estejamos nesse processo da santificação, é muito importante que nós nunca nos desapeguemos do nosso Pai. Porque, como nós já dissemos antes, embora tenhamos o conhecimento, mas sem a fonte do conhecimento que é Deus, de nada vale tudo aquilo que nós sabemos. Sábado. Quando uma criança ela se encontra nos braços da mãe, né, se alimentando, ela está em paz. Eis porque esse salmo comparou, né, nós com essa criança. Eu acredito que quando ela está ali, né, se alimentando, ela não está preocupada como aquele leite foi gerado, foi fabricado, foi produzido. Ela não está preocupada com isso. Ela quer apenas se alimentar. Então, associando hoje
eu interpretei no meu conceito que esse desmamar, ele vem assim, um amadurecimento, uma autonomia, um preparo para que você possa alimentar daquilo que é mais sólido. Porque, irmão, ainda hoje há pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20, 30 anos, vivendo aí numa atmosfera terrena. Ela não conseguiu transportar, sabe, esse campo, essa atmosfera espiritual. Então, às vezes, você recebe um alimento mais sólido e você, com isso, é impactado de uma maneira terrível. Então, esse desmamar é um preparo para que você possa depois, sabe, ter essa autonomia, sabe? E assim, eu digo isso como um apelo, não autonomia de independência, mas de dependência. Porque ainda assim, essa criança, quando ela é desmamada, ela ainda depende do pai e da mãe. Ainda. Então, qual é a lição dessa parte de segunda-feira? Devemos nos aquecer todos os momentos, ainda nos braços do pai. Assim como aquela criança era aquecida no braço da sua mãe. Amém, exatamente. Perfeito. Assim podemos concluir, né, a lição de segunda-feira. E já na lição de terça-feira, podemos avançar, cujo tema Trazendo os Molhos. E eu achei muito interessante, né, as analogias que essa lição faz com o quê? Com o processo do cultivo do solo, né, o cultivo agrícola. Quem aqui já plantou ou até hoje cultiva o solo? Levanta a mão. Você? Então conte para nós, Raquel, como é que é o processo? De uma forma muito geral e já trazendo para nós algum aprendizado conforme a lição de terça-feira nos traz. E o próprio Jesus, quando esteve nesta terra, também foi buscar o exemplo da agricultura e os exemplos também da pesca. Porquê? Eram pessoas, precisamente as pessoas que estavam mais receptivas, além de ser mais receptivas, era o que se vivia naquela altura. Da experiência que eu tenho, da vivência do campo, é assim, para as coisas funcionarem tem que se preparar muito bem o terreno. O terreno tem que estar devidamente preparado, independentemente do tipo de produto que nós queremos pôr na terra, não é? Quer seja legumes, quer seja outro tipo, ou frutos, tem que se preparar adequadamente. E essa preparação exige planear. E esse planear, para depois o terreno recolher a semente, para ela dar o tempo de germinar e até à colheita, são processos que têm que ser observado, tem que ser colhido e tem que ser regado, alimentado. E nós, na nossa caminhada como cristãos, passa-se precisamente isso. Nós também temos que estar preparados, temos que estar o terreno, por assim dizer, preparado e receptivo para receber a semente. E para a semente não é só receber a semente e ficar ali. Não, nós temos que receber a semente tem que germinar, tem que ser regada, tem que passar por todas aquelas dificuldades atmosféricas, não é? Por assim dizer, tem de ter e passar o desenvolvimento, o crescimento até à colheita. E quando é que será, como na nossa caminhada, essa colheita? Essa colheita será um dia quando Jesus vier. Mas no meio desta semente, atenção, que além do desenvolvimento vem sempre também o joio. Está incorporado. E no próximo trimestre nós vamos aprender isso muito detalhadamente. E no crescimento do alimento ou da semente boa, há também uma semente má. Mas ainda bem que não sou eu que faço essa distinção. Nem tenho capacidade para isso. Ainda bem que aí até Deus é misericordioso. E nós, na lição que nós podemos compreender, é que tanto esse exemplo que nós temos no cultivo da semente até à colheita, na nossa caminhada com Cristo, nós podemos compreender quais é o majestoso e grandioso amor de Deus. Até aí, Deus foi misericordioso para cada um de nós. Dá-nos extremas importâncias e exemplos para a nossa vida cotidiana. Muito bom. Eu queria só ler um pedacinho aqui do Salmo 126, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Atenção, quem está a narrar nesse momento não era quem estava no cativeiro. Eram outras gerações que estavam a narrar como se elas estivessem no cativeiro passado. Entretanto, elas estavam também em cativeiro naquele momento, mas elas estavam a narrar um fato passado, como se fosse presente
embora fosse presente, mas em outro contexto. E diz o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, aqueles que saíram do cativeiro, embora eles também estivessem em cativeiro. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E a Raquel falou muito bem o processo. É um processo árduo, é um processo doloroso, é um processo que requer paciência, cuidado, todo um preparo, toda uma preparação. Mas se nós seguirmos, né, os procedimentos, todo o processo como deve ser, certamente a possibilidade dos resultados serem positivos, dos frutos, né, serem gerados é o quê? É muito grande. E assim é a nossa vida como cristão. Muitas vezes nós estamos, né, desalentados, nós estamos oprimidos, né, com os sofrimentos e os desafios da nossa jornada dessa vida. Mas quando nós pensamos, né, como nós já falamos desde o início, no desfecho de tudo isso, as nossas forças se renovam. Tem uma participação daqui da Paula. Eu gostaria de participar. Há aqui um pormenor neste salmo que é muito interessante. Fala aqui do deserto do Negueb. No deserto não há torrentes de água. Não há. Mas neste até há. E na nossa vida é assim, nós vivemos num deserto árido, muitas vezes enfrentar dificuldades conforme tem sido aqui dito. Mas de repente cai uma chuvada abençoada por Deus e neste deserto, tal como no deserto do Negueb, jorra uma torrente de água que vem reavivar, que vem reabilitar tudo aquilo que aparentemente estava morto ou adormecido. E, portanto, até nisso Deus tem esse cuidado. E nós temos que olhar para estas coisas e pensar que, por muito grande que seja a travessia que nós estamos a fazer neste deserto imenso, que durante o dia nos escalda e durante a noite nos congela, vai chegar a torrente. E ela vai chegar na hora certa, porque Deus está atento. Muito bom, muito bom. E para concluir, gostaria de ler aqui o finalzinho da lição de quarta-feira. Nós temos com um tempo um bocadinho apertado, por isso que eu vou ter que, obviamente, acelerar um pouco. Eu costumo dizer que essa lição, elas são tão deleitosas, né? E Salmo tem tantas lições que nós gostaríamos de passar, se fosse o caso, né? O sábado inteiro aqui, nos deleitando nessas lições. Mas eu vou ler só o finalzinho e vou passar para o irmão também concluir, que diz o seguinte: o tema da colheita dava uma poderosa lição espiritual ao povo naquela altura. Assim como o duro trabalho de semear e de cuidar dos campos, pomares e vinhas é recompensado com a alegria de uma colheita abundante, também as presentes provações do povo de Deus serão coroadas com a alegria do quê? Da salvação do fim do tempo. A imagem da grande colheita aponta para a restauração do reino de Deus na terra, no momento da segunda vinda de Cristo. Mas também aqui surge o tema da espera. Tal como acontecia na colheita, temos de esperar para vermos o fruto e os resultados do nosso trabalho. Irmão, aqui que eu gostaria de falar? O interessante é que se você for pegar hoje na lógica, quando há falta de chuva, você percebe também a falta de pão. Né? Quando há escassez de chuva, o pão não é regado na terra. Mas quando ela vem em abundância, ela também traz com ela o quê? Morte e destruição. O Brasil é um sinal disso, né? Quando tem chuvas, torrente de chuva, acontece casas sendo derrubadas, enfim. Como a irmã aqui falou, mas nesse caso aqui, no sul de Judá, quando havia, né, a colheita, é porque a chuva antes ela caía, ele regava aquela terra e o pão frutificava. Então, o pão que chega hoje à sua mesa e à minha é sinal disso, né? Então, por que esses molhos eram praticados? O irmão aí falou perfeitamente. A chuva vinha, né, regava aquela semente, ela frutificava e chegava até a gente. Nesse caso aqui, ele está associando, você viu? Ele deu aqui na lição, o povo de Israel estava em cativeiro e eles entendiam, né, assim, acreditavam que esse livramento era futuro. E ele aconteceu depois. Então, só queria falar isso. É bom entender que essa chuva rega o nosso coração hoje, com as promessas que ele tem nos livrado a todo momento. Amém. E analogamente, o cativeiro que o povo de Israel vivia é como se fosse o cativeiro que nós vivemos hoje nesse mundo de pecado.
Porque eu não consigo conceber, e já fui em lugares belíssimos, que nós nos contentemos com essa terra, se Deus tem muito mais a nos oferecer. Tem muito melhor. Muito mais. Na lição de sábado, na lição de quarta, e nós vamos agora fazer um resumo mesmo, que o nosso tempo já avançou bastante, nós podemos entender também um pouco mais sobre a questão de esperar no repouso divino do sábado. E aqui nós poderíamos extrair as lições do sábado dentro da nossa própria perspectiva. O sábado, ele nos ajuda a esperar ou não? Por quê? Talvez, será que quando a gente espera ativamente, chega um momento que a gente se cansa, não é? Chega um momento que a gente desfalece, que a gente até esmorece. E o que o sábado nos proporciona? Um renovo, uma recarga de bateria para a gente continuar. Então é como se o sábado fosse o quê? Uma zona de paragem providencial, onde nós podemos nos recarregar para nós continuarmos o quê? A nossa jornada, numa espera ativa, como nós falamos. Só que para que nós venhamos a entrar nesse descanso, nós precisamos estar ligados a quem? Ao Senhor do sábado. Não dá para nós simplesmente pararmos no sábado sem que nós estejamos ligados à fonte, né, que vai nos trazer esse renovo. É por isso que descansar no sábado só por descansar, dizer, olha, eu não vou trabalhar no sábado porque eu sou adventista do sétimo dia, mas eu sigo na minha vida, fazendo qualquer coisa, só não vou para o trabalho. Não estou com o meu pensamento voltado para Deus, não estou em meditação naquilo que Deus representa na minha vida e aquilo que Ele realmente tem feito por mim. Não estou vivendo realmente o clima do sábado em comunhão com os meus irmãos, em família. Será que o sábado ele passa a ser vivo e eficaz nesses termos? Será que eu estou verdadeiramente descansando só porque eu não fui para o trabalho, só porque eu não fui para a escola, só porque eu não estou fazendo as minhas atividades do dia a dia? Certamente não. Então, de tudo aquilo que eu pude meditar, descansar e receber o descanso sabático, é nós estarmos ligados a Deus, relembrando tudo o que Ele é desde a criação, tudo o que Ele foi, tudo o que Ele faz por nós como o nosso Senhor e tudo o que Ele há de fazer como o nosso Redentor. E o sábado vai ser, como todos nós sabemos, um divisor de águas, onde nós vamos poder, em breve, seremos colocados à prova e iremos, através da adoração ao Criador, né, transmitir ao mundo essa última mensagem que revela que nós servimos a um Deus que é imutável e que cuida de nós a cada momento. O sábado tem esse significado. E na lição de quinta-feira, essa palavra, esse termo, alegria vem pela manhã, ele está repleto de significado. E tem várias passagens da Bíblia que constam essa expressão. Alguém sabe dizer, alguém gostaria de participar para nós já irmos para o desfecho da nossa lição? Quer que eu falar um bocadinho sobre isso para nós concluirmos? Você entende como a alegria vem pela manhã? Eu achei bastante interessante quando a alegria vem pela manhã, porque assim, nós estamos, e pondo isto para a nossa vida cotidiana, nós estamos em repouso, estamos a dormir durante a noite, passamos uma noite muitas vezes tranquila, outras vezes, depende das situações, mais agitadas. Acordamos pela manhã, vamos despertar, vamos à luta, como eu costumo dizer, cheios de energia. E quais são os problemas, as dificuldades que nós vamos ter? E o próprio Jesus aqui, ele nos diz, atenção, eu sou o caminho, eu estou contigo, eu vou contigo a cada dia, a cada manhã, a cada sábado, a cada instante, eu estarei contigo, estarei ao teu lado. E, mais uma vez, nos aponta para quê? Para o tema da redenção, para a nossa grande esperança que nós temos em Jesus, para a sua vinda. E durante a lição fala-nos, Jesus é chamado a resplender a estrela da manhã e esperamos ansiosos que Ele estabeleça o seu reino. Isto é maravilhoso para cada um de nós vivermos o nosso dia-a-dia e sabermos que Ele está ao nosso lado, o nosso grande protetor, embora nós queremos as coisas com muita pressa, mas não. Tem calma, na hora certa tu vais ter. E, apesar de tudo, termos confiança nele e podermos orientar-nos e adorar
o seu santo dia e toda a jornada que nós temos durante uma semana. Amém. Irmãos, essa meditação, essa lição, que é uma meditação, realmente é muito linda. O Jordi gostaria de falar alguma coisa? A completar um bocadinho a questão da espera vem pela manhã, nós podemos interpretar também isso como a nossa caminhada. Muitas vezes a noite é vista como uma tortura, mas temos a certeza que de manhã é um dia novo. E podemos também fazer uma analogia para aquilo que é a nossa caminhada cristã. Nós, como adventistas, nós esperamos a vinda do nosso Senhor. E apesar disso estar um bocadinho adormecido em nós, essa tem que ser o nosso maior anseio. E a noite, muitas vezes, é a nossa caminhada aqui nesta terra, mas temos que ter a certeza e a convicção que a estrela da manhã vem. E isso vai ser a nossa maior glória, o nosso maior regozijo. E esta quinta-feira, para mim, fez-me pensar muito, e principalmente nessa dimensão. É que Jesus está a vir e que, graças a Ele, nós vamos ter uma manhã deleitosa. Amém. Eu acredito que essas palavras finais do Jordi, elas selam, né, a nossa lição. E eu gostaria já também de desafiá-los, de estimulá-los a se preparar para o nosso próximo trimestre, cujo tema é o grande conflito, e dizer para vocês que a partir do que nós estudamos em Salmos, né, a partir de tudo aquilo que nós podemos aprender ao longo desse trimestre, ao entrarmos no tema do grande conflito, nós vamos ver o quanto os salmos vão nos trazer essa sensação de segurança, né? Essa sensação de proteção e do cuidado de Deus. Porque eu tenho certeza que quando nós estivermos nas noites escuras, os salmos eles serão para nós como o quê? Como lembretes do cuidado de Deus, como ânimo, renovo de ânimo, né? E essas palavras que nós vamos proferir naqueles momentos vão nos renovar as forças, para que nós possamos então, né, concluir a nossa jornada sabendo que a alegria virá pela manhã, que culminará com a manhã gloriosa da breve volta de Jesus. Amém. Que esse seja o seu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém.